Olha, eu gosto muito da Microsoft. Eu realmente uso muito as ferramentas da Microsoft porque eu acho elas fantásticas em muita coisa. Mas cada dia mais o notebook LM tem me assustado. Essa ferramenta é muito boa. O formato que o Google construiu ela para pessoas leigas que não têm conhecimento para estruturar sua própria base de conhecimento dentro de um Obsidian, conectar o Obsidian a um chat GPT, ter uma visão estruturada dentro, por exemplo, de um SharePoint. Se você não tem isso, o notebook LM atende perfeitamente e é uma das melhores ferramentas de estudo que eu já vi. E ele tem ferramentas e possibilidades de criar soluções bem relevantes. É por isso que eu dediquei um tempo aqui hoje para construir uma visão do meu estudo sobre planejamento tributário dentro dele, para poder realmente entender até que ponto eu consigo usar essa ferramenta para me orientar e orientar os meus consultores a estudarem cada vez mais de forma clara, sofisticada e robusta. E, inclusive, vou te falar, se isso aqui não é o melhor, é uma das melhores ferramentas de base de conhecimento que eu já vi. Então, sem mais delongas, bora entender como funciona o Notebook LM e bora te mostrar como usá-lo. Eu abri uma conta nova para conseguir construir aqui para vocês uma ferramenta mais simples, mais estruturada e vocês entenderem passo a passo como ela funciona. Vamos lá então. Seguinte, eu vou voltar nela aqui. Eu estava até comparando ela aqui ó, com o próprio Copilot. O Copilot também é bom, ele tem os notebooks dele. Você pode ter vários notebooks aqui dentro e aí você vai tendo várias perguntas dentro desses notebooks. Mas posso falar que aqui ele tem uma estrutura, mas posso falar que a estrutura da Google é muito melhor. Então assim, vamos lá. O próprio Copilot tem construído essa visão aqui de notebooks. Então você pode ter um notebook aqui dentro. Então você tem seu bloco de anotação. Aqui dentro você sobe conteúdo e você pode ir fazendo perguntas e ele vai te dando uma solução estruturada que você pode depois ir pesquisando dentro dela, entendendo o que você já conversou com ela. Então assim, ele te dá tanto a opção do chat para você ver tudo que você já fez, as suas referências, e ele também te dá, eu vou até pedir ele para obter aqui de forma geral o resumo em áudio para a gente poder avançar. Mas assim, como funciona o da Microsoft? Depois eu vou entrar com mais detalhe. Eu subo a base de conhecimento aqui, converso por aqui e posso gerar uma estrutura em áudio. Ok, legal, funciona. Por exemplo, se eu entro aqui e faço uma pergunta, resuma os maiores impactos da reforma tributária no caixa das empresas. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Eu sei que está estranho porque eu estou começando pelo Copilot, mas é para comparar as ferramentas, tá? Olha que legal. Ele trouxe dois pontos bem importantes aqui. Ele trouxe ressarcimento de crédito acumulado e o split payment, que são tópicos bem relevantes. Ele trouxe em primeiro lugar. Depois ele trouxe regimes específicos, o cashback, né, do CBS, que seria o benefício, né, para o consumidor final. Penalidades fiscais, a alíquota padrão elevada, né? Então ele trouxe alguns pontos. Vamos fazer essa mesma pergunta lá dentro do próprio... Aí tem uma parte aqui que eu não gosto, tá? Ele tem uma conversa única. Vou pedir para atualizar aqui. Aí ele pergunta, você quer mesmo limpar essa conversa? Tá vendo? Aí eu não gosto muito disso aqui. Vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Olha só, não cumulatividade de ressarcimento de crédito, ele trouxe isso. Mecanismo do split payment. Depois ele trouxe simplificação e otimização de tributos. Basicamente isso. Entendi ele como um pouco mais simples, mas tão eficiente quanto. Mas vamos lá. O que a gente tem de diferença entre esses dois? Basicamente aqui a gente tem um ambiente de conversas modulares. E aqui eu tenho uma conversa única. Mas como esse vídeo ele é do Notebook LM, vamos entender a estrutura dele, vamos entender como ele funciona e depois a gente volta aqui. O que acontece? Quando você entra, você vai ter notebooks públicos que você pode buscar, que são notebooks que foram estruturados e as pessoas deixaram ele como público. E você vai ter os seus notebooks recentes aqui. E você pode vir aqui ver os seus notebooks ou notebooks em destaque. Configurações muito poucas. Basicamente, idioma da resposta, assinatura, eu uso a Pro, e o Discord, onde você consegue ver mais coisas sobre essa ferramenta. Você pode criar um novo notebook aqui ou por aqui. Mas o importante mesmo é você entender que você tem notebooks aqui. Na versão Pro, você pode ter até acho que 500 notebooks. Na versão gratuita, até 100. Na versão Pro, você pode ter acho que até 100 bases de dados dentro do mesmo notebook. E na versão
gratuita, acho que só 30, tá? Mas o que são essas bases de dados? Para entender isso, a gente precisa entender a estrutura da ferramenta como um todo. O que ele é? Ele se baseia em blocos. Então, notebooks são cadernos, literalmente. Isso é um caderno, eu posso criar outro caderno aqui dentro. Então, blocos de anotações, como quiser chamar. Eu fiz um da reforma tributária, mas eu vou mostrar para vocês como fazer um, por exemplo. Você clicou aqui, ele vai criar um novo notebook. Ele vai estar separado em 3 grandes áreas. Primeira área, conhecimento, fonte, de onde ele vai tirar a informação. Segunda grande área, a sua conversa com ele. Terceira, um estúdio para você montar soluções. E ali essa estrutura, eu achei ela fantástica. Vamos criar um notebook aqui, falando de quê? Falando de Office 365. Então, vamos entrar aqui no YouTube. Vamos lá. Vamos começar com esse vídeo aqui. É um vídeo razoavelmente novo sobre a transformação digital. Eu posso pegar esse vídeo, vir aqui e adicionar como um vídeo do YouTube. Ele vai interpretar esse vídeo para mim e vai começar a trazer. Eu posso, como eu estou falando aqui de transformação digital, vamos ver se tem uma matéria sobre transformação digital, processos e workflow. Tem um material lá no Harvard Business School, tem muita coisa boa lá. Ó, esse está em inglês e parece que é um material importante. Vamos colocar ele lá também. Eu posso vir aqui no meu material, adicionar uma nova fonte. Agora é um link de um site. Pedir para inserir. E aí vão tendo as outras. Você pode trazer material diretamente do Google Drive, que é material seu. Você pode trazer um texto copiado que você trouxe, ou você pode simplesmente subir um arquivo para cá. Tudo isso aqui é base de conhecimento. Então, vamos colocar aqui agora mais uma base, que é uma base de um arquivo. Posso vir aqui e subir o arquivo. Transformação digital. Ah, e tem um detalhe, ele não sobe arquivo em Word, tá, gente? Acho que é questão de concorrência, mas tudo bem, né? Então, mais uma base. Aqui você pode conversar e perguntar, estruture o esboço de um projeto, transformação digital. E aí tem um detalhe muito importante que a gente usa muito pouco em uma empresa de serviço, e me faça as perguntas necessárias para definir. Então, aqui você vai conversar literalmente com uma IA, e ele vai começar a construir uma interação com você, com base principalmente nessas fontes. Aqui dentro você vai ver que tem pouquíssimas ferramentas que você vai conseguir ajustar. Você pode falar se a sua conversa vai ser muito mais analítica, muito mais no formato de guia para direcionar, ou se quer personalizar. E o tamanho das respostas, padrão, mais longa, mais curta, não tem muita coisa para mudar. Aqui ele vai começar a listar para você algumas questões e ele principalmente vai fazer o quê? Por exemplo, aqui, ó, diagnóstico, qual material? Neste material. Aí quando ele fala aqui o processo de sistema de gargalos, ele fala em qual material que vai estar. Aqui cada um, e se você clicar no material, ele traz a fonte da onde foi que ele avaliou isso. Ou seja, eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Ele avaliou como? Ele pegou o vídeo e transcreveu o vídeo inteiro para conseguir comunicar com a gente sobre esse vídeo. Então a base de um vídeo, se ele for um vídeo com muito exemplo, muito imagem na tela, não vai ficar tão bom, tá? Se trouxer podcast para cá, a conversa é muito melhor. E aqui ele vai te dando outras opções, tá vendo? Ele vai trazendo questões dentro dos materiais que você enviou, dentro dos sites, tá vendo? Ele já está falando desse material aqui. Então ele vai te dar toda a relação etapa por etapa. E é claro, aqui ele te dá uma resposta muito longa e você tem que conversar, né? Por exemplo, ele perguntou quais são os objetivos chaves, cultura e capacitação da empresa, a parte de governança. Então tem perguntas aqui que você tem que identificar. Análise de dados inteligente. Qual o nível de coleta de dados da organização? Então, ele vai começar a conversar. E aonde começa a ficar legal? Aqui. Você pode pedir para construir um mapa mental, fazer um relatório, um resumo em vídeo e um resumo em áudio. Eu vou pedir ele para fazer um resumo em vídeo aqui. Enquanto ele gera, a gente vai voltar aqui. Deixa eu até ver se ele vai continuar gerando. Está gerando ainda. A gente vai voltar e vai ver a minha base da reforma tributária, onde eu colei várias informações. Já tenho conversado muito com ela sobre esse assunto. A gente já conversou bastante. E eu achei muito interessante o quê? Ele pode fazer um mapa mental? Sim, tá aqui o mapa mental e ele traz algumas informações aqui no mapa mental. Você consegue ir entrando dentro dessas informações. Se você clicar, ele te traz para ela aqui. Visualmente é muito chamativo. O que eu não gostei? Eu não consigo dar nenhuma ordem sobre esse mapa mental. Ele só cria e eu só consigo excluir ele aqui. Ele não me dá mais nenhuma solução. O relatório, a mesma coisa. Eu posso escolher o tipo de relatório e ele vai me listar o relatório da forma que eu quiser. Já o áudio não. O áudio é bem interessante. Primeiro, você pode editar aqui e falar como você quer que ele construa o áudio, em que língua, de que padrão. Você quer um debate?
Por exemplo, eu pedi um para fazer um debate, um podcast, em qual estrutura, e o conteúdo fica bem legal, tá? Então, assim, ele constrói da forma que você quiser. E a cada vez que você clica, ele vai construindo outros. Então, pedi um mais sobre split payment e fazendo no formato de... como se fosse uma conversa. Não sei se vai dar para ouvir aí. Contribuição sobre bens e serviços, 8, e também as transcrições dos debates técnicos, né, como aqueles que rolaram lá no Fórum Nacional de Prefeitos, na FNP, tá vendo? Nos grupos de trabalho. É justa SAR. Mais que isso, eu diria que é essencial. Vocês estão conseguindo ouvir, mas tem duas vozes. Eu vou argumentar aqui que ele... E ele conversa com um tom de voz como se fosse uma conversa. Então, pra você montar um podcast, soltar, deixar no ar dentro da sua empresa para as pessoas ouvirem, isso aqui é fantástico. Eu já estou querendo colocar isso aqui lá dentro da empresa. Então, assim, ele constrói de forma muito interessante isso aqui, tá? E aí, você pode construir o áudio ou pode construir o vídeo. O vídeo, eu até fiz um aqui. Vamos voltar lá e vamos ver o outro. Ele está gerando o vídeo, ele pode demorar um pouco. Mas é uma apresentação de slides muito simples, tá? Não é nada extremamente robusto, igual o áudio. Mas, assim, essa parte de ter um estúdio pronto para fazer essa análise, ter todo o ambiente de conversa e ter um ambiente para você colocar as suas bases e ainda descobrir bases, se você quiser buscar na internet, eu achei super interessante. E assim, estou usando a ferramenta Pro, eu achei fantástico isso aqui, para ter até 500 notebooks, então você pode ter 500 bases de assunto. É melhor do que o Obsidian? Depende do formato. A saída para mim é melhor, mas a gestão da informação não achei tão boa assim, mas depende da sua necessidade. Só não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Agora a gente tem um clube de membros que eu vou colocar materiais mais robustos lá dentro semanalmente. Vou colocar materiais especiais só para os membros, já tenho colocado alguns. E se você gostou desse material, também segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Pro Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Agradeço muito a você que ficou até aqui para entender um pouco mais sobre essa ferramenta. Espero que eu tenha agregado para vocês uma visão clara de como usar essa ferramenta, porque ela é fantástica e ela pode ajudar muito no seu dia a dia. Até o próximo vídeo.